Artista ou influencer? Já parou para se perguntar se hoje em dia um artista realmente precisa ser um influencer para obter sucesso, né? Para ter esse sucesso? Então, no vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco desse assunto, né? Tentar encontrar o equilíbrio entre ser artista e se tornar um influencer. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para o pessoal entrar aí no meu site fabiobenedetti.com.br. O assunto de hoje é um assunto bem assim polêmico, né? Que muita gente vem falando, né? Que, poxa, o artista tem que ter presença digital, o artista tem que estar na internet. Eu concordo plenamente. Mas assim, até que ponto o artista tem que se tornar um influencer, né? Até que ponto ele tem que se dedicar o seu tempo de estar compondo, de estar fazendo a sua arte, para se dedicar a fazer outras coisas, né? Porque eu acho que o mais importante seria realmente ele estar fazendo a sua arte. Os tempos para cá, a internet mudou muito, tudo mudou. Acho que de uns 10 anos, né, para cá. Então o artista, principalmente no meio da música, vamos focar mais na música, né? Tem um outro público. Ele consegue abranger um público maior se ele tiver na internet. Então nem tudo hoje, nos dias de hoje, dá para se resolver através de um show, né? Nem tudo, né, a pessoa consegue através de show e outros meios, né, que tem do artista de captar fãs que gostem da sua música ou fazer o seu público, né, captar público. E a internet veio para ajudar, né? Acho que ajuda muito o artista que está se desenvolvendo e dá a cara para bater na internet. Mas vem aquela questão, né? Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não se dá bem com isso. E isso é até eu mesmo passo por isso, né? O fato de ter que montar câmera e colocar, mudar tudo, colocar o estúdio para fazer audiovisual, isso já é, ainda mais comigo mesmo, né? Isso já é uma coisa estranha, né? Mas as pessoas têm que se acostumar e se adaptar às situações modernas. No vídeo de hoje, eu gostaria de me aprofundar um pouco nesse assunto. O pessoal pode comentar aí embaixo, né? Quem discordar, quem não discordar, o que acham, quem tiver alguma dica para dar. Artista que ele tá lá querendo fazer a sua arte e de repente ele se encontra fazendo vídeos no TikTok, vídeos no YouTube, postagens todo dia, né? Essas coisas todas, e tem muita gente que não gosta de fazer isso. Então, no vídeo de hoje eu queria discutir com vocês o equilíbrio dessa coisa toda. Um ponto positivo que da minha perspectiva, um ponto positivo que o artista tem em ser influencer, né, em estar na internet, é a captação do público. Ele pode ter um público maior, ele pode levar o seu trabalho às pessoas que não conhecem ele, né? Então, assim, isso é fatal, né? Isso realmente uma coisa que eu acho que todo artista tem que fazer. Toda pessoa que mexe com arte, ela vai ter que, uma hora ou outra, vai ter que ir para a internet. Isso é realmente importante, aumenta a capacidade, né, de captação de público, e mostrar o seu trabalho, falar sobre ele, né? E isso aí cria uma conexão com o público, né? E esse público vai consumir o seu trabalho. Isso eu acho um ponto positivo, né? Já o ponto negativo é o foco que a pessoa coloca, a energia que ela gasta em estar produzindo conteúdo para estar na internet. Porque a gente sabe que as plataformas de hoje em dia, ela exige para que o seu conteúdo seja mostrado, né? Seja colocado ali várias vezes, né? Você tem que ter uma quantia de seguidores, você tem que ter uma quantia de
likes, de visualizações, para que aquilo comece a funcionar. E isso demanda de tempo, isso demanda de esforço, isso demanda de dedicação. E isso sai totalmente do foco do artista tá fazendo o que ele realmente veio ao mundo para fazer, né? E isso é realmente complicado. A parte negativa, ela envolve a demanda de tempo, de trabalho, de esforço, onde ele poderia estar estudando, ele poderia estar compondo, ele poderia estar gravando, enfim, dedicando ao seu trabalho ficar melhor. Ele tem que se dedicar também a divulgação do seu trabalho e captação de fãs, captação de público. Todo mundo sabe que o YouTube, né, o TikTok, enfim, demanda de você gravar um vídeo, editar aquele vídeo, ele tem que ficar com uma qualidade legal, tem que ficar viável para as pessoas chamar a atenção e que prenda a atenção daquele público, né, de quem está te assistindo. Isso aí a pessoa tem que demanda de um tempo, né? E aí demanda de trabalho, de esforço, isso gera cansaço. O artista que deveria estar trabalhando na sua música, ele tá lá editando o vídeo, vendo a melhor iluminação, vendo o melhor local, posição de câmera, aprender sobre câmera, como gravar com o seu celular, como é que ele faz para poder o áudio ficar legal, entendeu? Enfim, demanda de uma série de coisas onde ele vai gastar a sua energia fazendo aquilo. E depois vem a questão psicológica, a frustração de repente a sua música já não está tocando, e depois a frustração do seu vídeo estar flopando. E aí complica. Manter o equilíbrio entre uma coisa e outra que eu acho que é o ponto, né, que todo mundo quer chegar. Isso demanda de tempo, isso demanda de esforço, né? Demanda de um psicológico muito no lugar, né? E nem todo mundo é assim, nem todo mundo gosta de fazer isso. O que eu aconselho é uma pessoa manter o equilíbrio. Quando a pessoa desfoca, quando o artista começa a desfocar, ou às vezes até mesmo a demanda de grana, né? Todo mundo quer fazer dinheiro, achando que colocando vídeo na internet eu vou conseguir monetizar e vou ter um ganho também, né? Ali com um certo braço da minha arte, vamos supor, né? Eu estou ali falando de coisas da minha arte, ao mesmo tempo eu também estou monetizando aquele conteúdo. O que eu acho que está acontecendo muito o artista, ele para de fazer sua arte, ele vai para as redes sociais, vai para as redes aí de vídeo, TikTok, YouTube, e ele começa a fazer vídeo. Quando vai ver, ele já está virando até comerciante, né? Aí o cara tá falando de equipamento, já coloca um link de afiliado, aquela coisa toda. Aí ele tá montando loja na internet. E o que acontece? Isso tira realmente o foco da arte do artista. Como se a arte hoje não fosse mais somente a arte. Tem que vender, tem que vender produto, tem que, né, fazer um monte de coisa. E aí é que eu falo, né? Que ponto que fica a coisa? Quais são as oportunidades do artista que vai para a internet de ganhar mais dinheiro, alguma coisa? No caso da música, o artista que ele vai para a internet, ele tem que colocar a sua música lá para tocar, ele tem que fazer a sua música tocar de qualquer forma. Não adianta você também colocar a sua música no Spotify e ficar ali esperando, não vai acontecer nada, tua música vai ficar jogada lá, vai ficar parada lá, mofando, né? E aí não tem o que fazer, né? Ninguém vai te procurar se as pessoas não te conhecem. Então você tem que realmente dar sua cara para bater, ir pra internet, falar da sua música, falar do seu trabalho, falar do seu show, fazer propaganda do seu show, né? Isso tem que ser feito, isso não tem como correr disso. Se você não fizer isso, você tem que pagar alguém para fazer, né? E é muito importante também, assim, como um ponto positivo, é muito importante o artista estar lá na internet e fazer essa conexão com o público, né? Ali gera fã, as pessoas estão, né, ouvindo o trabalho dele. Isso aí é importante.
As oportunidades da internet é a monetização, né, do seu conteúdo, ajudar no impulsionamento das suas músicas. As pessoas começam a escutar mais as suas músicas porque você está divulgando elas, falando delas, fazendo vídeo de fundo, né, com as suas músicas, pedindo para as pessoas fazerem vídeos com as suas músicas. Isso, né, gera a monetização. Isso é uma oportunidade, né? A gente tem que abraçar, não tem jeito. A gente tem que pegar e tá fazendo isso. Isso é uma das coisas que a gente até, né, orienta quando o cliente vem pro estúdio. A gente tem uma parte que, né, que faz parte do pacote, que a gente orienta como o cliente vai fazer isso da melhor forma possível. Outra questão é a pressão. O artista, ele não é um camarada assim que está acostumado a fazer coisas repetitivas, coisas que não tem conexão com a arte, né? O artista, ele não tem muito a rotina, claro que alguns têm e tudo, entendeu? Cumprir contrato, essas coisas é de praxe, né? Mas assim, a parte da composição e tudo, ela não tem muito assim essa rotina. O artista depende da inspiração, né? E aí bate de frente com a pressão que tem que fazer aquele papel de influência para poder atrair mais público. A pressão que ele sofre é muito grande. Por quê? Ele tem que ter aquele compromisso de estar mantendo conteúdo praticamente todos os dias. E isso é muito complicado. Ele tem que ter um jogo de cintura muito grande, muita força de vontade, e é uma coisa muito metódica, né? Ou muitas redes sociais, elas exigem uma quantidade de vídeos ali para que o seu conteúdo possa estar girando. Não digo nem viralizar, pelo menos para que ele seja mostrado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você tem que ter sistemas para que você não gaste tanto tempo com isso, entendeu? Com a internet. Isso é uma outra coisa também que a gente tem, né? Aqui no estúdio, a gente tem algumas táticas, algumas estratégias que o artista usa para que ele não fique somente fazendo aquilo, porque se deixar, ele vai ficar só para a internet, vai ficar só disponível para aquilo, e não é legal isso. Por exemplo, tem muito artista que, ao invés de ele estar procurando show, ele fica fazendo vídeo pro TikTok, né? E realmente o público ali não é o mesmo público que tá no teu show, ou que tá naquele barzinho que você vai tocar, entendeu? Aquele barzinho que você tá tocando ao vivo, ou aquele público que pagou para estar lá, para te assistir, é um público muito mais fiel do que aquele que está lá no TikTok, entendeu? E aquele também, ali naquele local, você pode também adquirir público para colocar nas suas redes sociais, e vice-versa, né? É uma faca, né, de dois gumes, né? Você tem que jogar para os dois lados, mas os públicos são diferentes. E eu vejo que muito artista se dedica muito mais em ser influência do que esqueceu a sua própria arte. E ali que também começa a dar dinheiro, né? E vai fazer o quê, né? É aquilo que eu sempre falo para os meus clientes. O que você quer? Você quer ganhar dinheiro com isso? O seu foco é grana, ou o seu foco é fazer arte? Entendeu? Porque são dois caminhos diferentes. Não adianta a gente ser hipócrita no ponto de dizer que não é. Monetização, ela é um atrativo para o artista. E ele acaba realmente se perdendo naquilo tudo ali. Aquela parafernália de edição de vídeo, de vamos postar todo dia, entendeu? Essas coisas todas aí. É que o artista, ele vai se dedicando tanto à internet e realmente começa a aparecer oportunidades de venda de produtos, aparece oportunidades de endorse. E isso tudo realmente o artista tem que abraçar. Mas ele tem que saber lidar com essa coisa toda, né? Eu conheço muitos artistas que praticamente deixaram de ser a sua arte para ficar vivendo de venda de produto, né? Venda de produto, ele monta seu canal no YouTube e começa a vender, e começa a se afiliar, essas coisas todas, entendeu?
E ali a coisa começa a complicar. Aí depois é um caminho que já não começa a ter volta, porque você está dependendo daquele dinheiro, né? E aí a mesma coisa, você ter arrumado um emprego e tá trabalhando naquele emprego, tá ganhando legal, e aí fala, poxa, agora eu tô ganhando legal aqui. Então eu não vou voltar ali para aquele local ali, porque, né, eu não vou voltar para música, né, em fazer arte de verdade, porque eu tô ganhando dinheiro. A gente tem que discernir bem o que é, o que não é, e o caminho que o artista quer tomar para não se perder nos rumos da internet. Tem artistas, assim, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, artistas que vivem de internet e vivem da sua arte, vende a sua arte e toca. Por exemplo, um deles aí é o Eric Paulucci, né? Ele faz muito vídeo, vende o seu curso e ainda toca, né? Ainda compõe, grava, toca com todo mundo, faz um monte de show, né? E isso é importante. Mas tem outro nicho, por exemplo, tem outro também, a gente tem o Alabama, né? Que é assim também, né? Então tem vários por aí que conseguem conciliar a sua música com a internet. Então o que acontece? De forma alguma quero dizer que a internet é ruim ou é boa, mas a gente tem que ver direitinho o que o artista quer. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas eu não vou deixar de fazer minha arte, né? E de forma nenhuma eles deixaram de fazer a arte deles, né? O Alabama, na realidade, ele tem aquela tendência, né, de professor, aquela coisa toda, aquele carisma todo, né? Então ele realmente tem aquela pegada, né, de youtuber, né, aquela coisa toda. Isso eu admiro muito, acho muito legal. Tem muitos artistas que vêm trabalhar comigo que realmente você vê que a pessoa não leva jeito, entendeu, para aquilo. E isso a gente tem que ver. Isso não leva jeito também, tudo bem, entendeu? Você vai fazer tudo de outra forma, entendeu? E é isso que a gente faz aqui. A gente tira, como é que fala? O trigo do joio, entendeu? Separa direitinho, porque não adianta nada você também ir pra internet, não gosta de fazer aquilo e tá fazendo aquilo feio de uma forma que você não tá angariando público. E não há uma fórmula de bolo que vá dar jeito nisso. A pessoa pode aprender, a pessoa pode treinar, né? Não, eu vou treinar a falar na frente de uma câmera, eu vou me esforçar, isso tudo bem, né? Mas não tornar isso uma frustração que acabe com a sua arte. E fica aí a dica, deixa aí nos comentários, né, a sua opinião sobre esse assunto, que a gente pode se aprofundar mais, a gente pode fazer outros vídeos. Segue a gente aí, dá o like, se inscreve no canal fabiobenedetti.com.br. Entra lá no site, certo? Tem várias dicas, vai ter várias, né? E a gente está lançando até um outro site também, que é o humano.live. Em breve vai estar no ar, né? Que é o site específico do nosso projeto, do Projeto Humano. Que é o estúdio, é a banda, tem um monte de coisa aí, né? Que ainda está sendo desenvolvido ainda. E eu faço a maioria das coisas, né? Como todo artista independente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Para quem ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal.